Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui, Edmarcos da Edmarcos Events. Venho hoje aqui ensinar para vocês como fazer um centerpiece, um arranjo de flores, passo a passo, muito fácil de fazer. As flores que eu vou utilizar são flores que em toda a floricultura tem, toda a estação do ano tem. É um vaso muito fácil de ser feito, tá? Nesse vídeo já estou com as esponjas prontas, usei um prato de 12 inchas e as flores já comecei a prepará-las. Vou ensinar para vocês também como preparar isso em outro vídeo, que eu vou ensinar a preparação da esponja e a preparação dos pratos, como hidratar a esponja, tá? Mas hoje o nosso centerpiece vai ser um centerpiece romântico. Estarei usando hydrangeas, vou mostrar para vocês. São hydrangeas brancas. Você encontra hydrangeas em outras cores também. Mais conhecida como hortênsias, tá? A gente encontra ela em outras cores. E algumas cores não são naturais, são tingidas. E você pode encontrar também, tá? Eu vou estar usando 20 hydrangeas. Vou estar usando rosas em light pink. Vou estar usando também rosas num pink mais escuro, que não chega a ser um fúcsia, mas é um pink mais escuro. Vou estar usando Baby's Breath, também conhecida como Gypsy, e algumas pessoas chamam de um nome engraçado, né? Mosquitinho. Não sei o porquê do mosquitinho. E se precisar também estarei usando folhas de eucalipto, tá? Então, uma coisa importante, quando você vai começar a fazer um arranjo de flores, você precisa saber mais ou menos a quantidade de flores que você vai usar. Às vezes as flores vêm em tamanhos diferentes, mas você precisa ter uma ideia de base para você ter flores suficiente. E para você começar o arranjo de flores, você começa a cortar as flores no tamanho desejado. Se você cortar ele em um tamanho maior, o seu arranjo vai ficar num tamanho bem maior e você vai precisar de mais flores para poder preencher. Que o estilo desse arranjo vai ser um estilo de um kissing ball. Ele vai ser mais arredondado, tá? E quando vocês cortarem as hydrangeas elas vêm com vários nós. Tem vários nódulos. Então, quando vocês cortarem, sempre deixem uma distância de 2 dedos dos nódulos. Porque ao vocês colocarem a hydrangea na esponja, se vocês começarem com o nódulo, ela vai ficar folgada e a flor não vai ter consistência para poder ficar hidratada na esponja, tá? Então, a minha eu cortei com mais ou menos 6 centímetros, né? Que dá mais ou menos 8 inches. Cortei algumas hydrangeas, dependendo da espécie. Eu cortei no primeiro nódulo, que eu quero um arranjo de mais ou menos 24 inches. Então essas já estão cortadas, tá? E para começar, a gente vai começar a colocar as hydrangeas em círculo, tá? Aí vocês vão colocando uma por uma e deixando um espaço de mais ou menos 4 dedos, tá? De cada um. E você pode colocar mais juntinhas também, tá? Se você quiser que ele tenha mais hydrangeas, coloque mais juntinha. Se você quiser preencher com outras flores, aí você deixa mais separado para ter espaço para as outras flores, tá? Então vamos começar ele arredondado. Estou colocando as hydrangeas por iguais. Você pode medir no prato e deixar... eu estou deixando 2 dedos de distância do prato. E vamos colocar arredondado, tá? Vão me acompanhando aí, colocando arredondado a primeira camada de baixo. Colocada a primeira camada de baixo, aí temos o espaço dos 4 dedos. Nós vamos colocar as outras no meio, como se fosse um triângulo, tá? Cada meio, esse meio aqui que eu falo, tá vendo? Meio entre duas hydrangeas. Vocês coloquem no meio, tá? Sempre no meio. Esse arranjo vai ficar um tamanho grande. Sempre no meio. Por elas terem tamanhos diferentes e abrirem diferente, talvez você vai precisar adicionar nos espaços uma ou outra mais para poder preencher todos os espaços, tá? Vamos colocando. Sempre em triângulo. Em triângulo.
em triângulo. Aqui embaixo faltou uma. Eu falo colocar em triângulo, gente, para ela ficar uniforme, tá? Se vocês não colocarem em triângulo, quando vocês começarem a encaixar as outras flores, não terá espaço para elas, tá? Então é preciso que a gente coloque mais em triângulo para elas poderem ficarem uniformes. Depois eu vou contar um segredo para vocês. Essas flores, resolvi fazer um vídeo para vocês, que as hydrangeas, elas são muito delicadas e às vezes elas ficam desidratadas e elas murcham. Depois eu vou postar um vídeo ensinando vocês a ressuscitar as hydrangeas, tá? É muito fácil. Quando você comprar, chegar na sua casa e você olhar que elas estão todas murchas, é possível ressuscitar elas. Eu vou ensinar para vocês como ressuscitar, tá? Aqui eu estou cortando esse nódulo, tá vendo, pessoal? Esse nódulo aqui que eu estou falando, tá? Esse nódulo. Então eu estou cortando para não deixar ele perto da esponja. Eu estou usando essa tesoura, ela não é uma tesoura própria para florista. E por que eu estou usando ela? Porque a hydrangea, ela é bem delicada. Então ela é suave para cortar. Então eu prefiro cortar com ela, que é o jeito que eu gosto, né? Eu prefiro cortar com ela, que a tesoura de florista, ela é um pouco mais bruta. Então ela aperta mais a flor e às vezes fica um pouquinho esmagadinho embaixo, tá? Então aqui, ó, já encaixamos todas as hydrangeas. Vocês verem que tá um kissing ball, aqui tem um buraco. Relembra que eu falei pra vocês que às vezes as flores não têm os tamanhos iguais e ficam os buracos maiores? Aí, quando tiver um buraco maior, sim, é só vocês colocar, tá, gente? Colocar outra flor. Então vai aqui. Vou fazer a substituição, colocar a menorzinha aqui no meio, tá? Como eu disse pra vocês, como foi rapidinho, já está praticamente quase pronto, né? Eu vi outro buraco ali, eu tenho outra flor extra, então ele fica redondinho. Então nesse buraco aqui que vocês estão vendo, eu vou colocar outra hydrangea, tá? Depois eu passo a quantidade e o custo que vocês precisam para poder fazer um arranjo desse tamanho, tá? Então, agora nós vamos trabalhar com as rosas, tá? Nos espaços vazios dos triângulos, nós vamos começar a encaixar rosas. A mesma coisa, as rosas vocês vão cortar de tamanho proporcional. Tem gente que gosta de fazer com as rosas saindo mais para fora, vocês também podem usar, mas com muito cuidado quando a gente usa as rosas para fora, às vezes não dá o mesmo look, tá? De um kissing ball. Então nós vamos começar a encaixar as rosas. Vamos começar a encaixar. Essas rosas aqui eu já tinha limpado ela, tá? Eu gosto de comprar rosas sem espinhos. Com o tempo, vocês vão aprendendo os nomes das rosas. Cada rosa tem o seu próprio nome. Tem as Tiffany's, tem as Playas brancas, tem as Pure White. Depois vocês vão aprendendo os nomes das rosas, tá? Eu confesso que até hoje eu não sei o nome de todas. Mas é experiência, você vai fazendo e vai escolhendo as flores, porque é bem complicado, tá? Quando você escolhe um catálogo de rosas ou de flores e talvez não seja a estação delas, é complicado para vocês fazerem os arranjos. Ou quando você encontra as flores tão pequenininhas, tá? Então aqui, vamos colocando nos espaços em branco, tá intercalado também. Vocês podem ir intercalando, estou colocando aqui por trás, vocês podem ir intercalando, tá? Se vocês encontrarem algum buraco maior, não se preocupe que a gente vai ter flores para substituir, para colocar, né? Embaixo também vocês precisam colocar para vocês terem rosas por todo lado, tá? Por cima, muita gente não se preocupa por cima. Se vocês usarem um vaso alto, então geralmente não dá de olhar por cima. Então, quando vocês começarem a fazer o vaso e se desesperarem, nossa, as rosas não foram suficientes, as flores não foram suficientes, tá? Aí vocês, é um truque, tá?
Porque também com o tempo essas flores elas vão abrir mais. Se vocês fizerem de um dia para o outro, elas vão abrir mais, tá? Então vocês não terão esse problema dos espaços, mas vocês precisam ter muito cuidado, tá? Para não ficar com os espaços. E também vou começar o projeto de lives, tá? As pessoas que quiserem participar das lives, eu passarei a lista de flores que vocês precisam comprar e a gente pode começar a fazer junto e eu vou tirando as dúvidas. Bom, já coloquei as rosas mais claras, tá? As rosas mais claras. Eu não recomendo vocês ficarem tirando e colocando as flores, porque a esponja de flor natural, ou até mesmo a de flor cinematográfica, a Silk Flower artificial, uma vez que você tira, você não consegue encaixar no mesmo buraco, tá? Então vai ficar um pouquinho folgado. Então essa eu coloquei as rosas mais claras. Ela não chega a ser uma rosa blush, ela é um pink mais concentrado, tá? Certo, coloquei as rosinhas mais claras. Vocês estão vendo aqui, tem duas rosas juntas, tá? Não se preocupe com isso, que o vaso ele vai ser adicionado, vamos colocar mais flores e depois vamos colocar as separações, tá? Então vamos fazer da mesma forma que fizemos com rosa mais claro, vamos fazer com rosa mais escuro, tá? Na live, pessoal, vocês podem fazer pergunta e eu vou respondendo naquilo que eu puder ajudar em responder, tirar dúvidas, eu respondo, e se não puder depois, no direct, eu dou a resposta que vocês precisam, tá? O meu outro rosa é um pouquinho mais escuro, tá? Então vamos colocar da mesma forma, colocar embaixo, colocar nos buracos maiores e vamos adicionando. Esse arranjo é muito fácil de fazer. O único problema que requer você deixar eles num lugar mais fresco, tá? Uma vez que você fez o arranjo, eles têm que estar num lugar mais fresco, principalmente a Hydrangea. Eu nunca recomendo usar a Hydrangea por fora, no sol muito forte. Se você já fez o arranjo de flores já um dia anterior, 2 dias anteriores, então não recomendo colocar no sol por muito tempo, se é uma cerimônia por fora. Eu recomendo vocês deixarem dentro num lugar com ar-condicionado mais frio e depois na hora da cerimônia vocês movem para a cerimônia, tá? É bem perigoso de você colocar por fora e o sol estiver muito frente, elas não estiver hidratadas, então elas vão começar a murchar, então elas começam a murchar e começam a abrir buracos no meio. Então é muito importante vocês deixarem elas bem hidratadas, se forem colocar no sol por período curto, porque tem várias noivas, principalmente noivas que gostam de usar para casamento. Então algumas noivas que têm um budget mais curto, elas querem aproveitar, usar os arranjos de fora e depois levar para a recepção. Mas o conselho que eu dou, se vocês forem usar os mesmos arranjos, deixe no sol por um período pouco de tempo e leve já para dentro e dá uma hidratada nela, tá? Outra coisa, tem gente que usa spray para hidratar as hydrangeas, tá? Se você fizer isso no mesmo dia, perfeito, elas conseguem ficar hidratadas no mesmo dia. Mas se você começar a sprayar ela de um dia para o outro, ela começa a ter manchinhas pretas, tá? Dependendo do tempo de colheita da flor, ela começa a ter umas manchinhas pretas se você esfriar a hidratação diretamente nas pétalas da hydrangea. Tem alguns hidratantes para flores, tá? Que você pode usar. Tem alguns spray que é para segurar, para não abrir tanto. Mas isso eu digo para vocês em outra oportunidade, tá? Estão acompanhando aí, tá vendo como tá ficando bonito o nosso arranjo. E ele não é um arranjo demorado, tá? Ele é um arranjo que você faz rapidamente, não demora muito para fazer. Depois que vocês pegarem a prática, aí vai ser moleza, rapidinho. Tá vendo como ele já está redondinho? Tá?
E amanhã eu vou montar a mesa debaixo da árvore, tá? Para vocês darem uma olhada e ver como que o arranjo ficou. Agora nós vamos usar os Baby's Breath, tá? Ou a Gypsy. Geralmente eu não deixo ela muito alongada, que se vocês colocarem muito alongada ela vai ficar para fora. Então esse arranjo a gente vai colocar ele proporcional. Então o que eu faço? Eu corto ele nas partes. Também é muito importante vocês não deixarem as juntas. E quando são dois pedaços pequenininhos, eu uno, corto e venho nos buracos, aqui nos buracos, e vocês já preenchem os espaços, tá? Aí vocês dão uma arrumadinha e vamos preenchendo os espaços mais escuros. Todos esses espaços mais escuros que estamos vendo, nós vamos colocar a Gypsy para poder preencher o buraquinho que está mais escuro, tá? Eu não preparei a Gypsy antes, porque às vezes a gente corta muito pequena. E quando ela é muito pequena, a gente não consegue estar com o mesmo tamanho uniforme. Vou colocando, já eu chego aí do lado de vocês. Muito importante, flores suficientes, tá? Se vocês não tiverem flores suficientes, use um prato maior, um prato menor, o que dá tamanho no seu arranjo é o tamanho do prato de baixo, que vai dar o tamanho do seu arranjo. Acho que vocês não estão vendo aí, né? Então são esses buracos. Todos os buracos vocês já estão vendo que estão, os buracos já estão sendo preenchidos, tá? E aí, o que vocês estão achando? Estão gostando? O próximo vídeo ele será live, tá? Também nos outros vídeos eu vou ensinar para vocês como fazer arranjos de flores artificiais, para que ele não fique com aquela cara tão artificial, para ele ficar mais aberto. Que tipo de flores? Às vezes tem flores que são bem com preço mais lá embaixo, que mesmo assim vocês ainda conseguem deixar um look natural, tá? Mas outro dia, nos meus vídeos, vocês vão aprender como fazer. E vocês podem usar o mesmo kissing ball, nesse estilo, e vocês podem adicionar orquídeas, tá? Para dar aquele alongamento, aquelas orquídeas caindo. Tá quase pronto. Tem alguns buracos ainda. E vocês sempre tem que saber a contagem das flores, tá? A contagem das flores é dos pacotes, dependendo do local que você compra. Os pacotes eles são menores e vêm com menos quantidades. E também tem alguns lugares que vocês podem comprar flores com preço mais em conta. Para quem não é florista, não é atacadista, então tem alguns lugares que tem as flores com um preço razoável, tá? Que dá para vocês fazerem arranjos e ficar dentro do budget de vocês. Mas não aconselho vocês que vão casar, noivas, vocês mesmos fazerem o arranjo, tá? Porque é um processo demorado. E esse tempo que vocês vão gastar fazendo os arranjos de flores, vocês vão ter atraso em outras, tá? Então evite estresse e estamos aqui, né? Para fazer os arranjos de vocês. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, ainda tem um buraquinho. Aí vocês vão procurando os buracos. Como eu te disse, elas vão precisar de fazer retoque. Esse arranjo eu estou fazendo de um dia para o outro. Então ele vai precisar de um retoque, tá? Tá quase pronto. Então esse arranjo é um arranjo com menos verde, com menos aparência de verde.
E se vocês quiserem com mais branco, coloque mais hydrangeas, que aí você terá uma aparência de mais branco, muito mais branco, tá? Também depois eu vou ensinar para vocês o processo de abrir as flores, para deixá-las mais abertas. E quando as flores são mais abertas, você consegue preencher os espaços maiores, tá? Então, em alguns lugares você vai precisar abrir as flores para poder preencher. E geralmente quando eu faço meu arranjo, eu converso com as flores, tá? Quando eu vou preparar elas, eu já converso com elas e digo para elas que o papel delas é isso, de embelezar. Que o tempo delas é curto, mas elas precisam fazer história, elas precisam embelezar o ambiente. Então eu vou conversando ali e vou trabalhando com elas, tá? Então, esse eu vou colocar umas folhinhas de eucalipto. Tá? Quem não gostar das folhinhas de eucalipto pode ser retirada. Como eu disse para vocês, é de gosto, se você quiser colocar as folhas de eucalipto. O rosa também, vai de quem gosta de rosa, para poder fazer com rosa. Quase pronto. O que vocês estão achando aí? Não pode comentar, né? Porque não estou em live. Mas depois vocês podem comentar lá embaixo, tá? Eu sei que tem muita gente que passa o dedinho. Geralmente quando eu faço postagem, eu falo, nossa, fiz uma postagem aqui, ninguém viu, ninguém me deu like. Mas às vezes eu sei que todo mundo tá olhando, tá? Quando eu passo um vídeo, eu vejo ali os views, vejo as pessoas que olharam. E é isso aí. Por que eu tô colocando eucalipto? Porque a hydrangea ela já vem com uma folha grande mais embaixo. Então eu não gosto de tirar todas as folhas, eu tiro algumas folhas. É só para ela segurar um pouquinho mais as pétalas da hydrangea, tá? E esse verdinho de eucalipto, que é esse verde, é aquele verde mais fosco desse eucalipto, esse que chama, aqui eu chamo, não sei se é o nome certo, eu chamo, quando eu vou comprar, eu chamo ele de dólar eucalipto. Mas eu vou saber o nome verdadeiro dele, tá? Aí, quem quiser participar da outra live, que eu estarei fazendo, vou ensinar a fazer um arranjo menor, arranjo no vaso, e vou passar a lista de material, quantidade de flores, e quem quiser acompanhar e fazermos juntos, tá? Aí vamos fazendo juntos. Pegue seu suco de laranja, o seu vinho, a sua taça de champanhe, e vamos passar uma noite, uma tarde aí fazendo arranjo de flores, tá? Geralmente eu não faço finais de semana. Hoje já montei um casamento, voltei para casa, então eu tinha um tempo livre, eu tinha essas flores ali, eu falei, por que não fazer um vídeo, né? Não comprei elas específico para fazer esse vídeo. Desculpa a bagunça da casa, tá? Que casa de decorado é assim, tem muitas coisas fora do local. Por exemplo, aquele arranjo que está lá atrás, não sei se dá para vocês verem, ele é de flor artificial, tá? É um arranjo simples de fazer também. E depois eu vou estar ensinando para vocês. Que muita gente acha que eu não faço as minhas flores, né? Mas sim, pessoal, eu faço as minhas flores, tá? Eu tenho minhas ajudantes, porque quando você começa a fazer a sua flor, as mãos é diferente. Então é muito difícil outra pessoa fazer igualzinho o seu, colocar na mesma posição. Então quando você começa, é bom você terminar, ou ter uma pessoa ali fazendo com você, vocês fazendo juntos, porque duas pessoas fazendo sai totalmente diferente, tá? A proporção sai diferente. E aí, o que vocês estão achando? Estão gostando? Vou colocar só mais um verdinho onde é que tá faltando. Se vocês verem aqui, ó, essa hydrangea, ela precisa de uma divisão, tá? Algumas precisam de divisão. Eu vou colocar a divisão só porque elas estão juntinhas. Você pode colocar o gypsy, pode colocar o eucalipto.
só para ela dar uma separada, tá? Quem gosta de deixar elas todas juntas, tudo bem. Tá, pessoal? Então, tá pronto o nosso arranjo de flores. Vou elevar ele para vocês verem, tá? Vou colocar em um vasinho alto aqui só para vocês verem como vai ficar. Talvez na base a gente precise adicionar algo mais. Ele fica um vaso pesado, tá? Super pesado. Então ele vai ficar assim, pessoal. Cadê você? A minha câmera rodou para ali, mirando na minha cozinha. Volta pra mim, me segue. Voltou? Aqui. Então tá aqui. É porque ela não tá me vendo. O vaso ficou bem grande. Então é isso aqui, ó. O vaso vai ficar assim. Deixa eu fazer minha cabecinha ali. Cadê você? Ele vai ficar assim, pessoal. Deixa eu colocar outro vaso mais baixo, para a câmera poder acompanhar a gente. Esse vaso está bem alto, então eu tô sozinho, tô no automático. E aí ele já virou pro meu fogão outra vez. No finalzinho, né? No meu fogão que estava cozinhando. Pegadinha, né? Então tá, volta aqui. Então tá aí, o vaso pronto. Vaso pronto. Vaso pronto. Tá? Vaso pronto. Ficou enorme para vocês verem os meus ombros. Ele cobre os meus ombros de grande que ele ficou, tá? Aí eu vou... Outro dia eu falo para vocês o quanto é a quantidade, quanto que você precisa e mais ou menos quanto que você vai gastar para fazer um vaso de flores desse, tá? Amanhã irei montar a mesa e mostrarei como vai ficar ele na mesa posta, tá? No próximo vídeo. Quem não me segue, tá? E deixa seus comentários aí embaixo, tá? Beijos.